Queridos irmãos e irmãs, uma das dificuldades que as lideranças, especialmente religiosas, tinham era de compreender aquela ideia nova, aquele perfil novo que Jesus revelava do Pai, deixando claro a ideia de um Deus profundamente misericordioso, sobretudo porque há tanto tempo já tinham a concepção de que Deus era um Deus que abençoava quem fazia o bem e jogava maldição em quem fazia o mal. Pensavam muitos que quem pecava, quem errava, Deus castigava com doenças, com pobreza, com outro tipo de sofrimento. E Jesus vem justamente mostrar um jeito novo, verdadeiro, real, de ser de Deus, o nosso Pai. Já na primeira leitura de hoje, naquele diálogo de Moisés com o Senhor, vai mostrando para nós que Deus não quer punir aquele povo que era considerado de cabeça dura por ter feito um bezerro de metal fundido. No entanto, Moisés vai lembrando que Deus é aquele que com mão forte tirou o povo da escravidão e não vai deixá-lo agora perdido no deserto. Deus é aquele que prometeu uma descendência numerosa, Abraão, Isaque e Israel, e vai cumprir essa promessa. Moisés até teve a oportunidade ali de começar de um modo diferente, começar de um jeito e com um povo diferente. Mas Moisés não quis deixar o povo na mão. Por isso, interveio junto de Deus para que Deus não punisse o erro grave que o povo cometeu. E Deus ali age com misericórdia. Na segunda leitura de hoje, é a carta que Paulo escreve a Timóteo. Nessa carta, Paulo dá o seu testemunho, lembrando que antes de conhecer Jesus, ele blasfemava, ele perseguia, ele insultava os cristãos, ele atormentava a vida destes que estavam formando as primeiras comunidades no seguimento de Jesus. Mas ele também faz a experiência do Deus misericordioso, Deus que agiu abundantemente em sua vida e tornou Paulo um modelo para as outras pessoas. Por isso Paulo agradece e bendiz a Deus em Jesus por fazer dele uma pessoa que, pela misericórdia de Deus, agora é um seguidor e a referência e modelo para os outros. Depois ouvimos as 3 parábolas do Evangelho de hoje, que trazem para nós o perfil do Pai misericordioso. A primeira parábola é a parábola do pastor com as ovelhas. E diz nessa comparação que um pastor que tem 100 ovelhas, mas uma sai do rebanho e dispersa, ele deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu. Se olhássemos o risco que o pastor corre de ficar só com uma ovelha e perder as 99, a gente iria achar que esse pastor não estava no seu juízo perfeito. No entanto, olhando o jeito de ser das ovelhas, elas sempre são atacadas quando olham para o lobo. Então o lobo sempre ataca a ovelha quando olha nos olhos dela. E as ovelhas, pelo instinto, elas já têm um jeito de se defender. Percebendo o perigo do lobo, elas se juntam de tal maneira que o lobo
não conseguem enxergar os olhos de uma ovelha. Por isso não tem como atacá-las. Por isso o pastor tinha a segurança de que as 99 iriam saber se defender muito bem. Por isso vai atrás da que se perdeu, mostrando que aquilo que parece tão pequeno, insignificante, uma diante de 99, mas vale a pena ir em busca desse que se perdeu. Encontrando, faz festa, alegra com as pessoas, mostrando que a sua ovelha perdida foi encontrada. Lembramos a segunda parábola da mulher que perde uma moeda das 10 que tem. Faz todo o empenho, acende a luz, varre a casa, revira tudo para encontrar a moeda que tinha perdido. Depois faz uma festa. Talvez a festa tenha gasto até mais do que o valor dessa moeda. Mas para mostrar que Deus se alegra com a transformação daquela pessoa que estava na escuridão, que estava na sujeira e que foi encontrada, resgatada. E depois a parábola dos 2 filhos, lembrando o filho que pegou a herança, gastou tudo e depois viveu na miséria, não tinha nem comida de porcos para poder comer, estava passando fome. Ao retornar, o pai o acolhe com beijos, abraços e faz um grande banquete, manifestando assim o seu jeito misericordioso de ser. Para nós, se olhássemos essas 3 atitudes, iríamos dizer que essas pessoas mereciam ser punidas de uma forma severa pelo que fizeram. Mas Deus, de um modo diferente, acolhe e de um modo afetuoso manifesta esse acolhimento, beijando, abraçando, carregando nos ombros. É o jeito do Deus misericordioso apresentado por Jesus de se manifestar quando existe a conversão, a mudança verdadeira das pessoas. E aí nós nos colocamos diante desse Deus que é tão bom e também avaliamos nosso jeito de ser. À luz da primeira parábola, percebemos que a ovelha que se desgarrou não quis viver em comunhão mais com o rebanho. Mas o Senhor vai atrás e traz essa ovelha nos ombros com alegria, para que retome a comunhão com as demais. Às vezes a gente é assim, nesse distanciamento, nesse isolamento. A segunda parábola da moeda perdida lembra que é preciso luz, porque às vezes as pessoas estão na escuridão. É preciso varrer, porque às vezes as pessoas estão na sujeira. Então é importante lembrar que às vezes a gente está assim. Nós vivemos na escuridão, vivemos na sujeira, depois a gente acaba se escondendo, se isolando, porque faltamos com a comunhão com Deus e com os irmãos. E olhamos também a atitude do filho mais novo, que estava se alimentando com comida que não prestava. Nem a comida dos porcos lhe era permitido. Às vezes a gente também se alimenta com comida, com alimento que faz mal para nós. Não só para o nosso organismo, mas para a nossa convivência, para a nossa espiritualidade. Preciso perceber que eu preciso de um alimento melhor. Por isso, irmãos e irmãs, olhando esse jeito de ser o nosso, e olhando esse jeito de ser de Deus, percebemos que Ele está sempre disposto a nos abraçar, nos acolher, diante das nossas iniciativas para as mudanças que são necessárias. Mas é preciso sempre que cada um de nós dê o primeiro passo para que tudo isso possa acontecer.